Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22. À medida que eu for falando o texto, versículo por versículo, então nós vamos lendo, tá bem? Nós vamos lendo, não vou lendo e explicando, ok? Apocalipse 22, abra sua Bíblia. Se você não abrir sua Bíblia, você vai ficar assim meio que perdido, tá bom? 22, está escrito assim, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, azul como cristal. Não é assim que está aí? Ah, não é azul não? Ué, mas eu pensava que era a cidade santa que a gente ia morar, era além do rio azul. Não é não? É estranho, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, o tema desse capítulo é a expectativa do desfecho final de Apocalipse. Aqui no capítulo 22 de Apocalipse há uma ligação total com Gênesis. Capítulo 22 está uma ligação total com o Jardim do Éden, com Adão, com o plano que Deus estabeleceu. Engraçado, o último capítulo tem ligação com o primeiro homem, com o primeiro jardim, com a árvore da vida, com o rio da vida. Tem uma ligação total. E nós vamos falar sobre isso, o desfecho final, hoje, se Deus quiser. Então vamos nós. Quando a gente fala do livro de Apocalipse, aqui está dizendo, e o rio era claro como cristal. Nós devemos ter cuidado com hinos antibíblicos. Os hinos eles entram numa categoria da poesia. Por exemplo, a cruz foi a mais pesada, por fora só via a madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Irmão, eu não estou dizendo que a cruz era uma linguiça recheada de pecado por dentro, por fora tinha madeira. Não é isso que eu estou dizendo. Isso aqui é uma linguagem poética, é poesia. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 53, que Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Não diz que ele carregou? A Bíblia não diz? E ele carregou o quê? A cruz. A cruz simboliza, é o símbolo dos nossos pecados. Ele carregou na cruz. É isso. Então esse poema é um poema bíblico, está correto, não está errado. Agora, nesse caso aqui, quando aquela música gospel, de uma banda famosa, eles até tem hinos bonitos, embora eles sejam unicistas. Pastor, você está falando de quem? Eu estou falando daquela seita, Voz da Verdade. Pastor, Voz da Verdade é uma seita? Nem sabia. É uma seita, é uma religião, Voz da Verdade. Eles são unicistas. Pastor, o quê? Unicista. E o que significa unicista? Unicista não acredita na Trindade. Ele só acredita que existe um só Deus, uma só pessoa. Por exemplo, o Pai. Aí o Pai, no Antigo Testamento, era o Pai. Aí agora, no Novo Testamento, o Pai pega, troca de roupa e veste a roupa de filho, como se estivesse fazendo um teatro. Aí ele sobe ao céu e agora ele veste a roupa de Espírito Santo. Agora quem está aqui é o Espírito Santo. E que Pai, que filho, isso não existe. Só existe uma pessoa. É assim que o unicista crê. Mas isso é complicado. Por exemplo, que é muito complicado. Primeiro, a Bíblia diz, façamos o homem. Você vê ali a Trindade. Você vê no batismo de Jesus. Jesus estava sendo batizado. Lucas 3, capítulo 3, versículo 21 e 22. Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba, e o Pai lá do céu falou, eis o meu Filho amado. 3 pessoas, como é que você vai dizer que a Trindade não existe?
Jesus, ele estava ali como homem e ele orava. Já que não existe ninguém lá em cima, Jesus era o maior parvo. Parvo significa doido. Jesus estava malucão, falando com pessoa lá em cima, sendo que não existia ninguém lá em cima. Jesus, quando foi ressuscitar o Lázaro, ele falou assim: Pai, te dou graça porque eu sou sempre e me ouve. Então, ele estava falando com quem? Entende? Então, essa questão do unicismo é muito complicado, irmãos. E a seita de Voz da Verdade, que é uma religião, tá? Você não sabe, é uma denominação, registrada em cartório e tal, e tal, e tal. Então, aí eles também têm uma banda. Para quem é fã dessa banda, com todo respeito, tá? Agora, no show dos 60 anos do vocalista dessa banda, se você for no YouTube, coloca lá que você vai aparecer. Show dos 60 anos do Voz da Verdade. Vai lá. Você vai assistir ele cantando no palco uma música do Raul Seixas. Raul Seixas, irmão, foi um roqueiro mais endemoniado que eu já conheci. Endemoniado mesmo. Não é porque eu não gostasse das músicas de Raul Seixas, não. Você pega o histórico de Raul Seixas. Raul Seixas, todas as canções dele eram compostas, irmã Luciani, ele estando bêbado, drogado, possesso de demônio. É assim que ele compunha as músicas. Inspiração do inferno. Então, como é que um crente salvo, e a Bíblia diz que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água, a Bíblia diz, irmão. Quem já leu esse versículo aí, levanta a mão. Você está entendendo? Não tem como um crente salvo, cheio do Espírito Santo, irmão, cantar música mundana. Posso contar um pecado meu essa semana? Vou contar. O meu pecado de ontem. Ontem cometi um pecado. Eu fui na glória. Fui na glória. O que eu quero dizer com isso? É que o crente que tem o Espírito Santo incomoda ele. Fui na glória, parei o carro rapidinho no estacionamento rotativo. Falei, isso aqui é rápido, não precisa. Aí fui lá, quando eu voltei, o guardinha tinha deixado lá aquela coisinha da multa. Aí eu falei assim, e tem um amigo meu que trabalha no lugar, falou assim, rapaz, quando for assim, você esquece. Isso não vem não, essas multas não vem não. E eu peguei e fui para casa e guardei aquilo, deixa para lá. Quando eu cheguei em casa, na minha leitura bíblica, onde é que eu fui ler? Não é de propósito, lendo a minha leitura da Bíblia. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu Deus. Aí o Espírito Santo falou comigo, você está errado. Você está abrindo brecha no mundo espiritual. Depois, como é que você vai expulsar um demônio? Depois, como é que você vai orar pelo enfermo? Você está criando bloqueio no mundo espiritual. Que exemplo vai ser você? É desse jeito que você é crente? Desse jeito, meu Deus, misericórdia, já do meu joelho, orei, aí peguei o carro, fui lá na glória, botei o dinheirinho lá do negócio, que a minha menina ficou, só colocar o valor aí, colocar lá que eles depois tiram e tal. Aí eu fui lá, fiz isso, pedi perdão ao Senhor e paguei a multinha, deixei lá o dinheiro. Quem não tem como, se o Espírito Santo não fala com você, reveja os seus conceitos com Deus, porque quem é crente de verdade, o Espírito Santo, como luz, ele acende, ele mostra, ele fala, até a roupa que você coloca, o lugar que você está. Tem gente que já perdeu a sensibilidade há muito tempo. Não sei porque que eu estou saindo tanto aqui do assunto do capítulo 22, mas escuta, a Bíblia diz, isso é possível, tá? Pessoa desviada dentro da igreja, é possível. A Bíblia diz que Sansão, o Espírito do Senhor saiu dele e ele não sabia, ele não percebeu. É possível o Espírito Santo afastar a pessoa. Nós devemos pedir sempre a Deus, Senhor, nunca tire de mim a sensibilidade. Eu quero ouvir a voz meiga, poderosa, mesmo que seja para repreender, a voz do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele corrige aquele que ama. Ai, pastor, hoje eu tomei uma chicotada no culto, então dê graças a Deus. Eu volto para casa alegre, ai, amor, hoje eu tomei uma coça, graças a Deus. Por quê? A palavra me chicoteou. Mas por que você está alegre? É porque a Bíblia diz que ele corrige aquele que ama e aquele tem por filho. Então eu sou filho, aleluia, graças a Deus, amém? Então, falando aqui por que eu estou falando tanto da Voz da Verdade? É porque eles têm uma canção
que na maioria das nossas igrejas se canta essa canção e canta assim: além do rio azul, a cidade, não sei o que lá, né? Só que a gente não para para pensar. Aí eu fui pesquisar, porque essa é a função do pastor, do ensinador, do doutrinador. Rio Azul. Você sabe onde é que você vai encontrar isso? No livro do Espiritismo segundo Allan Kardec. O que lá diz? Além do Rio Azul é a morada dos demônios mentores. Eles não falam demônio, eles falam espíritos mentores. E é por causa disso que no ano novo os espíritas vão lá no mar e colocam oferenda, porque os demônios, os espíritos, chamados de espíritos guias ou mentores, estão além das profundezas do Mar Azul e do Rio Azul, e eles agora sobem para receber as oferendas. E alguém que você canta uma canção que é antibíblica, a Bíblia não fala nada de Rio Azul. A Bíblia não fala, pastor, mas é uma poesia. Mas a Bíblia não fala, meu irmão. Aí se você vai pesquisar, você encontra uma informação dessa. Pastor, eu tenho certeza que Voz da Verdade não teve essa intenção. Eu não tenho tanta certeza assim, mas até acredito que eles não tiveram essa intenção. Até acredito. Só que não sei quem compôs essa música. Irmão, eu não vou colocar em xeque aquilo que é duvidoso. Eu prefiro cantar aquilo que é certo, aquilo que está na palavra. Amém? Já que eu estou falando em canção errada, me permita falar outra. Raridade, do meu amigo Anderson Freire. Raridade, viu Raridade? Tua vida, como é que é? Você é um espelho. Me ajuda aí. Do Senhor. Ainda não. Bastante. Deus reconhecer o seu valor. Você é um espelho mais raro. Children, pra te dar. Nessa canção tem uma parte que fala assim: se você fez ou se você deixou de fazer, não mudou nada. Deus escolheu você. Já viu isso? Se você fez ou deixou de fazer. Tem ou não tem, Ju? O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. É uma parte dessa canção. Só que essa parte é herética. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Não mudou não? Continua pecando para você ver só. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Vai pecando para você ver só. Sabe o que é isso? Isso é determinismo. Isso aí é predeterminismo. É predestinação fatalista. Você é escolhido. Você pode pecar, você pode bagunçar a sua vida, nem que seja na hora da morte. Você vai ser salvo. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nada. Então por que eu estou fazendo a igreja? Santificando minha vida, buscando o Senhor. O que você fez ou deixou de fazer? Não mudou nada com relação a Deus. Você vai nessa. Não vai nessa não. Não dá tempo, não é o tema hoje aqui da gente falar sobre o determinismo. Mas lá no discipulado nós temos falado. Pessoas escolhidas por Deus. Escolhidas por Deus. A Bíblia fala: fulano é escolhido desde o ventre. Se perdeu. A passagem da Bíblia, você pode depois ler com calma, em casa, sobre os filhos de Eli. O Senhor diz assim: eu tinha dito que vocês seriam sacerdote perpetuamente na minha casa, mas agora, longe de mim, diz o Senhor. Está entendendo? Então não é bem assim não. Devemos ter um pouco de cuidado com as canções. Mas vamos voltar aqui a Apocalipse, capítulo 22. É só para falar um pouco dessa questão aí do Rio Azul. Entendeu o prêmio? Essa canção, né? A gente não sabe o que está por detrás dessas coisas, né, irmão Simval?
A gente não sabe, muito cuidado. Então vamos nós, irmãos. Versículo 22, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1. Mostrou o rio puro da água da vida. Rio da água o quê? Da vida. Agora, vamos dar uma olhadinha, por gentileza, comigo, em Gênesis capítulo 2. Gênesis, lá no princípio, eu disse que Apocalipse 22, o último capítulo, tem uma ligação total com Gênesis. Rápido. Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, e o versículo de número 10. Gênesis 2, versículo 10. Está escrito assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O rio saía, mas antes do versículo 10, tem o versículo 9 que fala assim: o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do... Lá no jardim tinha a árvore da vida, e aqui em Apocalipse está falando sobre o rio da vida. Note, há uma ligação. Como a hora já está avançada, eu também ia ler Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, dos versículos 1 até o versículo 12, vai falar sobre o rio da vida também. Só que em Ezequiel, o rio sai do trono. O rio sai do trono, ok? Aqui em Apocalipse, o rio sai, olha de onde sai, do trono de Deus, veja, versículo 17, Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem, quem ouve, diga vem, e quem quiser tome de graça da água da vida, certo? Da água da vida. Apocalipse, capítulo de número 21, e o versículo 6, Apocalipse 21, versículo 6, e diz-me mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, da fonte da água da vida. Então, aqui nós encontramos o rio da vida. Agora, eu li o versículo 1, versículo 2 de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, ainda o versículo 1, o rio era claro como cristal, e que procedia da onde? De onde que ele saía? Do trono de Deus e lá no Éden, ele tinha um nascedouro. Lá em Ezequiel, ele saía do templo. Em Apocalipse, ele é do trono. Note que há um plano de Deus para com o homem. E o plano de Deus não mudou. Deus, ele não muda. O plano que Deus tinha para o homem, lá no início, que o homem falhou, na eternidade futura, conosco, Deus vai executar esse plano. Haverá o rio, haverá a fonte da água da vida, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, acompanhe comigo, por favor, o versículo 2. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, estava o quê? A árvore da vida. Lembra lá, Gênesis capítulo 2, versículo 9, árvore da vida? Olha a árvore da vida aqui de novo. Está entendendo? Árvore da vida. Árvore da vida. Árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para saúde das nações. Saúde das nações. É muito interessante ver que quando participa da árvore da vida, significa nós vamos viver eternamente, não vamos morrer mais. Está anulado toda a força do pecado. Quando o homem pecou lá no Éden,
Deus expulsou o homem do jardim, colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Guardou o caminho da árvore da vida. Com o dilúvio, o Éden foi destruído. Tem teorias que falam que o Éden está lá no céu. Isso é tudo conversa. Lá no céu não tem nada físico, material. Lá no céu é tudo espiritual e glorioso. Muito mais valioso do que no jardim aqui embaixo. Entende? Agora, aqui embaixo era cópia do céu. Aí sim. Aqui embaixo era cópia do que tem lá no céu. Ok? Ok. Versículo 3. E a folha são para as nações. Ou seja, o plano de Deus é o mundo todo. Salvar o mundo todo. Não é só Israel. É a folha da árvore da vida. São para as nações. Não é só para o judeu. Não é só para 144 mil. Como tem gente que pensa, irmã Cris. Não. O plano de Deus é as nações. Da árvore da vida. Quem comer da árvore da vida, aleluia, está salvo, está remido e viverá para sempre, aleluia. E a folha da árvore da vida é para as nações. Olha o plano de Deus, as nações, glória a Deus. Versículo 3 agora. E dali nunca mais, e ali nunca mais haverá o quê? Nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o quê? Servirão. Aqui maldição, quando fala aqui de maldição, já falamos um pouco da árvore da vida, folha para curas das nações, mas eu ainda estou nos versículos 3 ainda, antes de ir para o versículo 6. Versículo 3, maldição. Irmãos, se nós lermos Zacarias, capítulo 14, versículo 11. Zacarias, capítulo 14, versículo 11. Zacarias, hein? Zacarias 14, versículo 11. E habitarão nela, e não haverá mais, o quê? Maldição, porque Jerusalém habitará segura. Tem tradição que fala, e não haverá mais anátema. E anátema significa maldito. A palavra anátema. Então, Zacarias está falando, nessa cidade não haverá maldição. Agora, veja comigo, lá em Gênesis, há aqui um paralelo total, tá? Gênesis, capítulo de número 3, Gênesis, capítulo 3. Versículo 17. Gênesis 3 e 17. Aqui está falando da queda. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, que não comeste, né? Dizendo, não comerás dela. Maldita é o quê? A terra por causa, viu? Há uma maldição na terra. E quando essa maldição será extirpada? Em Apocalipse capítulo 22, no último capítulo da Bíblia. Você está entendendo? Não haverá nela maldição. Não haverá. A parte B, quando fala assim, e os seus servos servirão, e nela estará o trono de Deus. O que Deus vai restaurar? Quando você leu lá em Gênesis, capítulo 3, irmão Hércules, diz lá que o Senhor vinha no jardim do Éden, na viração do dia. O que ele tinha? Comunhão. Deus tinha comunhão plena com o homem, face a face. E Deus tinha ordenado ao homem, olha, vocês vão administrar o jardim. Deus fala assim, dominai sobre os peixes, sobre as aves, governai. Eles iam o quê? Servir ao Senhor, trabalhando, governando a criação que Deus tinha dado. Sim ou não? Está conseguindo compreender, Ulisses? Sei que você está cansadão hoje. Mas olha aqui, e a Bíblia diz aqui, não haverá mais maldição, e o Senhor e os seus servos servirão, ou seja, a comunhão plena vai voltar, e nós vamos poder servir ao Senhor na pátria celestial, irmã Judete, vamos poder servir,
não haverá mais maldição. Irmão, você está vendo aqui minha mão? Toda pintada. Aí, no domingo não, na quarta-feira, teve uma irmã que brincou comigo e falou assim: ó, pastor, não pode usar maquiagem não, hein? Porque o meu rosto está tomado pelo vitiligo. E por orientação médica eu tenho que usar protetor solar. E eu aproveito e uso o protetor solar com cor, que aí ajuda, né? Não fica aquela coisa tão esquisita. E aí, pois é, a minha moça estava brincando comigo. Mas o que é isso, irmão? Isso é maldição. É a maldição por causa do pecado. Por que a gente fica com ruga? A ruga é a maldição do pecado. As células vão morrendo, a gente vai ficando velho. Mas haverá um dia, oh glória, aleluia, que tudo isso vai acabar, irmã Valentina, ele não vai ficar velho não, aleluia. Haverá um dia que isso vai acabar, nós estaremos para sempre com o Senhor, essa maldição vai acabar, glória a Deus. Versículo 4, e aquele os seus servos servirão. Irmão, quem não serve a Deus aqui, aproveita para ensaiar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, sabia? Aleluia. Aproveita para treinar aqui, treina. Você é soldado, você é um atleta de Cristo, treina aqui, servir o Senhor. Tem gente que é um servo esquisito aqui, passa a semana todinha sem servir a Deus, não faz nada de útil para Deus, não se sacrifica para Deus, mas lá no céu, aqui ó, os seus servos o servirão. Que tipo de servo você? Aprende a servir aqui, aprenda a servir aqui, porque lá no céu vamos servi-lo perfeitamente, aleluia, glória a Deus. Quem quer servi-lo lá? Quem quer? Agora, se não serve aqui, a gente tem cuidado, porque o Senhor falou assim: mau e negligente servo, né? Apartado de mim. O servo ruim não entra lá. Servo é assim, você não vê na Bíblia, e tinha um servo que era mais ou menos, não. O servo ele é fiel ou infiel. Não tem um servo mais ou menos na Bíblia. Está entendendo? Sede fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Amém? Depois, vamos continuar. Versículo 4 agora. Verão o seu rosto. Então a comunhão será face a face, né? Vamos ver o Senhor, o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome, quer dizer, há uma ligação entre nós e Deus. Versículo 5. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo. Que coisa linda! Reinaremos com o Senhor, oh glória, para todo sempre, coisa linda. Agora veja, comunhão plena, reinaremos com o Senhor. Versículo 6, aqui no versículo 6, começa uma coisinha interessante que eu queria explicar para os irmãos sobre os personagens. Irmã Cris, com uma leitura assim mais ou menos desatenta, irmão Jorge, a gente não percebe. Aqui vamos lá. E disse-me. Quem foi que disse-me? E disse-me. Mas quem é que está falando? E disse-me. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Mas quem foi que falou? E disse-me. Versículo 7. Eis que presto venho. Quem é que vem? Eis que cedo venho, presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. Uai, será que era o anjo? E disse-me: olha, não faça tal, que eu sou conservo teu dos seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Uai, aí versículo 12, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua. Olha aqui ó, trabalho, seu trabalho, você serve a Deus,
tem obra, tem galardão para Deus te dar. Versículo 13, sou o alfa e o ômega. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então aqui, irmã Cris, há uma confusãozinha. E eu estou fazendo a confusão, irmã Jéssica, de propósito, sobre quem é, ou sobre os três, ou as três personagens, ou os três personagens do capítulo 22. Existem três personagens aqui. Existe João, existe o anjo e existe Jesus. Jesus, tá? Versículo 6, como eu disse, e disse-me. Quando João fala, e disse-me, aqui é o Senhor que está falando, é Jesus que está falando no versículo 6. Porque olha, o anjo estava apenas mostrando, ah lá, ali, veja. Quem é que estava presente com eles? O próprio Jesus. Jesus estava presente com João também. O que isso me ensina? Tem até os anjos que estão ao nosso redor, estão conosco, até enviado de Deus para nos guardar. Só que anjo não pode ser adorado. Aqui está muito claro isso. Mesmo os anjos estão conosco, não pode ser adorado. Tem gente que tem um negócio, irmão, oração é feita só a Deus, tá? Vou falar com o arcanjo Miguel para ele vir amarrar fulano. Nós não podemos fazer oração a arcanjo, nem a Miguel, nem Gabriel, nem José, nem... Está entendendo? Os anjos são muito importantes. Nós temos muito respeito ao trabalho dos anjos, dos arcanjos. Pastor, arcanjos? Eu ouvi falar que arcanjo só tem um. Está enganado, tem mais de um. Não é o tema agora, mas a gente pode falar depois, outra ocasião, tá? Ok. Mas não pode adorar, só a Deus nós podemos adorar. E vamos lá, versículo 6 ele fala, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, tá? Para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Você é servo do Senhor? Tem gente que fala assim, ai pastor, esse estudo de Apocalipse é tão chato. Mas aqui a Bíblia diz assim, ó, o Senhor enviou o anjo para mostrar as coisas que breve vai acontecer. Se Deus mandou o anjo para a gente que é servo saber, então nós temos interesse, sim ou não? Sim. Versículo 7 agora, eis que presto venho. Quem é que virá? Ao longo das escrituras, quando a Bíblia fala que ele virá nas nuvens, ele virá buscar a sua igreja. Quem é essa pessoa? É Jesus. Aqui já é Jesus falando, versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Aqui, irmão, guardar a palavra. O que é guardar? Sabe o que é guardar? Guardar é praticar. Guardar é conhecer e anunciar a outras pessoas. Guardar essas palavras. Nossa, quando fala assim, Salmo 23:1, o que está escrito? O Senhor é meu pastor e... Nossa, fulano tem uma memória, né? Guarda tudo, você viu? Guarda tudo. Por que a gente sabe que ele guardou? Ele memorizou, ele aprendeu, ele coloca em prática. Então é isso, é guardar. Bem-aventurado as pessoas que guardam as palavras, né? Guarda as palavras da profecia desse versículo 8. Eu, João, aqui já é outro personagem, João. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei meus pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faça tal. Como se o anjo falava assim, rapaz, você está maluco? Levanta daí, rapaz, para com isso. Aí o anjo fala, adora só a Deus. Nessa parte aqui, de adorar só a Deus, queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 14. Irmão, por que na sexta-feira a hora o relógio fica tão agitado? Ele fica nervoso, corre. Atos 14, versículo 8. Está escrito assim, versículo 8.
até o 15. E estava sentado em Listra um certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar a Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Você estava chamando Paulo, de Deus, e Paulo e Barnabé. Aí versículo 12: e chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaus, queria com a multidão sacrificar, fazer um culto a eles, sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Está vendo Paulo aqui? Pula para o meio dele. Essa atitude de rasgar as vestes significa: Paulo ficou indignado. Vocês estão doidos? Em outras palavras, Pare com isso. Rasgou as vestes. Era isso que Paulo estava dizendo. Não faça isso, nós somos homens semelhantes a vocês. Gente, se Paulo, apóstolo Paulo, não deixou. E tem gente ainda que a próxima pede São Paulo. Irmão, se Paulo descer na terra, ele te dá um cascudo. Você não pode fazer isso, que isso é pecado. Você entendeu? Não pode. Está escrito aqui, a adoração, não pode adorar a anjo, não pode fazer oração a anjo, só a Deus. Adora só a Deus. Amém? Versículo 10 está escrito assim: e disse-me: não cele as palavras dessa profecia, ou da profecia deste livro. Não cela. Irmão, em Daniel, nós vemos que no livro de Daniel foi mandado, não dá tempo da gente ler, selar aquela profecia. Selar é guarda, não é para agora. Aqui falou, não sela, ou seja, anuncia, proclama, fala para as pessoas. Isso não é para ficar guardado, isso não é para ficar escondido, isso não é para ficar selado. Essas palavras são para serem ensinadas. Ok? É isso que ele está dizendo. Versículo 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Note que aqui há um conselho, há uma exortação. Você sabia que estamos vivendo um tempo em que as pessoas, olha, irmão, algum tempo atrás, as pessoas, quando se convertiam, elas queriam se santificar mais que podia. A gente tinha um cuidado para que elas não ficassem fanáticas, desequilibradas ao extremo. Só que agora a pessoa vem do mundo e quer continuar igual ao mundo. Gente, se a igreja não tiver diferença do mundo, tem que rever se isso é igreja. Porque clube social tem muito. Irmão, eu sou crente, é para ir para o céu. Eu não quero nem saber, eu quero ir para o céu. E pela graça de Deus, o Senhor me constituiu pastor, é para zelar das ovelhas que querem ir para o céu. Se você, aí aqui diz o texto, olha lá, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suja-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Santifique-se mais ainda. Versículo 12: eis que cedo venho. Olha só a ligação: sujeira, injustiça, com o quê? Com a volta do Senhor, tarde ou cedo? Cedo. Olha a ligação da palavra. É o tempo de nós santificarmos. Pastor, para que esse negócio de santidade? Porque cedo Ele vem.
Ele vem, aleluia, glória a Deus. Nós queremos ser uma igreja santa, justa. Agora, se alguém quer ficar sujo, pode notar, vai se sujar mais ainda. Vai se sujando mais ainda. Faz uma coisinha errada aqui, daqui a pouco você sabe, fez outra, só vai se sujando. Porque quem é sujo, suja-se ainda. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Mas quem é santo, quer se santificar mais ainda. Glória a Deus. Versículo 12: cedo venho, e o meu galardão está comigo. É o Senhor Jesus falando, porque é Ele que vem. O meu galardão está comigo, para dar. Olha a palavra cada um aí. Já viu cada um? Tem mulher, esposa, que se escora no marido, que é de oração, que é de jejum, que vai aqui na igreja, na nossa congregação, tem oração todos os domingos, de 8 horas até 8h45. Eu fico olhando, irmão, quem vem. Porque eu também sei que as pessoas não oram muito em casa, porque não tem muito tempo, tem criança, papagaio, periquito, cachorro. Mas a gente pode tirar um tempinho. Não estou dizendo que a pessoa não ora em casa, não estou julgando. Tem gente que ora mesmo em casa, e ora para valer. Mas vocês estão entendendo, né? Mas tira um tempinho também para vir. Olha, ensina o seu filho o caminho da oração. Irmão, quantas vezes, meu pai, a gente tinha criação. Meu pai falava assim: meu filho, eu sou o filho mais velho, trata das galinhas hoje não. Por quê, papai? Hoje só vamos tratar das galinhas depois que voltar da escola dominical. Todo mundo vai jejuar. Nós vamos jejuar, vamos para a igreja mais cedo, vamos participar da consagração. Ah, é, papai? É. Olha o resultado. Pela graça de Deus, hoje eu sou um pastor. Meu irmão, o caçula, nós somos 6 filhos. O caçula é presbítero da igreja lá em Portugal, bacharel em teologia, pregador, toca tudo quanto é instrumento. Foi batizado nas águas aqui nessa congregação. Wagner, os irmãos, a maioria aqui dos irmãos conhecem ele. O outro, professor de Novo Testamento, com especialidade de Novo Testamento lá no Daniel Berg. Entende? Só tem um que está desviado, mas o resto estão tudo firme na casa do Senhor. Então, tem oração de 8 horas, não é tarde não, não é cedo não, 8 horas o dia já está velho. Vem para a oração, irmão. Traz a sua esposa, traz o seu filho. Aqui diz assim, ó: o meu galardão está comigo, está comigo. Eu sei a quem vou dar. Cada um, olha, marido não vai dar galardão para a mulher. Mulher não vai dar galardão para o marido. Pai não vai dar galardão para o filho, entendeu, João Vitor? Cada um tem que trabalhar para Jesus. Porque o galardão é individual. Cada um, entendeu, Tiago? Acertei? Tiago. É galardão cada um. Você pode trabalhar para Jesus. Viu, Tiago? Você tem quantos anos? 10 anos. Já pode trabalhar para Jesus. Pastor, o que eu vou fazer para trabalhar para Jesus? Boa pergunta. Eu sabia que você ia perguntar isso no final. Pô, no final eu te respondo. Tá certo? Então, vamos trabalhar. Eu já vi a Samela. Ela veio para o ensaio das crianças. E ela canta no conjunto. Canta bonito. Graças a Deus. Deixa, irmão, pegar amor pela casa do Senhor. Deixa crescer ali, olha, ó, tá ali, ó. Falta um culto aí, ó. Desde pequenininha ela é assim, ó, pegada na casa do Senhor. Deixa pegar amor. Deixa seu filho, seu Samuel, na casa de Deus. Samuel na casa de Deus. Samuel na casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Cedo vem meu galardão, está comigo, diz o Senhor. Irmão, é promessa de Deus. Não é político, não é pastor, não é que é limpar banco, é limpar banheiro, irmão, é limpar ali o bebedouro, não tem ninguém vendo, é abrir e fechar a igreja. O galardão não está com o homem, rapaz. O homem não precisa estar vendo. Deixa Deus ver, deixa Deus ver. Deus vai te compensar. Você está trabalhando para Deus, mentaliza, é para Deus que eu estou fazendo. O homem não dá valor, o homem não vê, não elogia, nem fala na frente, mas Deus está vendo. Você está trabalhando para Ele. Tem uma coisa, eu te garanto, Deus é o melhor patrão que tem. Ele compensa, o galardão está comigo, ou seja, está guardado, ninguém toma, não se perde, está com Deus, está entendendo? Rapaz, o negócio é estranho. Meu Deus, mas a hora já passou, terminar na hora certa. Depois a Raquel fala assim, ó,
Sexta-feira vou, mas não, passa muito da hora. Estou brincando, viu, Raquel? Brincadeira minha. Parei no versículo 12, né? Versículo 13, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso aqui é uma referência a quem? Jesus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, que lavam. Não é que lavaram, não. Olha o verbo. Que lavam no presente. Sabe por quê? Lembra que eu falei hoje do meu pecado? Nós precisamos todos os dias lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, branqueando-as. Estamos esperando cedo, ele vem. Bem-aventurado aqueles que lavam. Não é que lavaram, não é que lavarão, não, é que lavam no presente. Viu aí, irmã Alzira? Só tinha parado para pensar nisso, nem eu tinha parado. Agora que eu estou vendo aqui o verbo. Aqueles que lavam hoje e amanhã tem que lavar de novo. Você acorda cedo e fala, Jesus. Às vezes, Sabrina, a gente estressa com o cônjuge. O Jean é gente boa, não estressa você não. Mas tem marido aí que estressa a mulher. E ela fala para ele assim, vai plantar batata no asfalto para ver se nasce. Nervoso. E aí depois... não é assim? E aí, poxa, não devia ter falado aquilo com meu marido, rapaz, menino tão bom, né? Ah, Senhor, lava minhas vestes no seu sangue. E Jesus lava, tá? Aqueles que lavam, amém? Versículo 14, já falei, deu 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros. A palavra cães aqui não é cão de madame, não. Tá? Até a palavra grega aqui para cão aqui, não tem aquela palavra lá, mas os cães comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor, não tem? Eu já fiz uma pesquisa no original, a palavra cão aqui é pejorativo. A palavra cão lá, não é pejorativo não, lá é cão de madame. O cão de madame, vocês sabem como é que é, ele é super bem tratado, como se fosse um membro da família. Cão de madame é assim. Quando Jesus fala lá, no grego, a expressão no grego é uma outra expressão. A palavra cão aqui, ficando de fora, cão aqui é mesmo pejorativo. Cão aqui é o desobediente. Cão aqui é aquelas pessoas que têm que ficar de fora por causa do mau cheiro. Ficar de fora, os cães. Quer dizer, não é digno de entrar na mansão da casa do Salvador. É como cão, por causa do pecado. Fica lá de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Aqui é uma lista, né? Os idólatras e qualquer que ama e comete a servir na ceia, né? Aí vai tocar aqui na frente, camarada em adultério, em pecado. Aí está ele tocando, está cantando, quer. O que ele está dizendo para a igreja? Se o pastor souber que a pessoa está em pecado, deixa cantar? Deixa? Não deixa, eu não deixo. Se eu souber, não deixo. Aí a pessoa está ali, eu te louvarei, Senhor. E Deus está olhando assim. E a pessoa está mentindo. Está louvando mesmo, Senhor? Eu te louvo. Está louvando mesmo? Tá? Tá nada, irmão. Está de boca para fora, está em pecado, miserável. Se arrepender. Eu estou xingando a pessoa, não estou falando, a vida da pessoa está uma vida de miséria, de miserável mesmo. Tá? Então mentira é uma coisa séria, entendeu, João Vitor? Se você errar, lava a sua veste antes, confesse antes, busque a Deus. Quando vir aqui à frente, venha cheio do óleo, do poder, da unção, da graça. A coisa é séria. Por último, estou terminando. Meu Deus. Ficarão de fora. Versículos 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas... Você acha que inclui a rodovia do Sol? Olha o que Jesus está falando. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas... Aqui, ó. Faz parte. E a pessoa que não quer ouvir? Quer ouvir? Se Jesus enviou, não quer ouvir a mensagem de Jesus. É isso. Versículo 17. O Espírito e a esposa dizem:
Gente, eu acho tão importante essa expressão aqui, Mariana. O Espírito e a esposa, ou a noiva, dizem. Aí, 2 pontos, fala, vem. É o Espírito Santo junto com a igreja. Tipo assim, um olhando para o outro, falando assim, 1, 2, 3, em uníssono. Vem. Eles fazendo coro, olhando para o outro, expressão minha, né? Não é isso. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas ele fala, ele testifica junto. E o Espírito Santo junto com a gente. Todo salvo anda na rua assim. Vem Jesus. Vem Jesus. Só as meninas que são adolescentes, que elas falam assim. A minha filha já falou isso. Ai, pai, Jesus não pode vir agora. Por que, minha filha? Não, pai, eu quero casar primeiro. Né, Duda? A Duda, pastor, eu quero casar primeiro. Né? Mas alguns jovens, na sua tenra idade, eles pensam assim, mas na sua, isso aí tem a ver com a idade deles. Mas na verdade, o Espírito Santo está dentro de cada crente, falando, vem. Se a pessoa está falando, espera mais um bocadinho, Jesus. O negócio está meio complicado. Versículo 18, terminando. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Este livro é o livro de Apocalipse, tá, gente? Não é a Bíblia toda, não. É o livro de Apocalipse, neste livro. Se alguém tirar, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Olha só que coisa séria. E versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, o quê? Amém. Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida, e dentre as muitas coisas que nós vimos nesta noite, nós vimos que o rio da vida é claro,